Literatura, e hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do capítulo 18, Arcadismo no Brasil, Épicos e Indianistas, capítulo 18, página 498. Como você reagiria se alguém entrasse na sua casa e o obrigasse a mudar todos os seus costumes e seu estilo de vida? Certamente, essa não seria uma situação agradável e, provavelmente, você se revoltaria com essa pessoa. Pense, então, no que sentiram os indígenas brasileiros por ocasião da assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, que definiu os limites entre as respectivas colônias sul-americanas de Portugal e da Espanha. Os indígenas que viviam nessas terras não foram sequer considerados nesse tratado, simplesmente tendo suas casas invadidas pelo homem europeu, o que gerou conflitos e combates. Esse é um enredo de uma importante obra da literatura brasileira chamada O Uruguai. Neste capítulo, veremos que, além desta, outras obras do período trarão, em tom épico, o embate entre esses dois povos, além de apresentar de forma engrandecedora algumas de nossas riquezas naturais e culturais. Expectativas de aprendizagem. Identificar, a partir de Uruguai e de Caramuru, as particularidades das obras épicas indianistas do arcadismo brasileiro. Os épicos indianistas. 2 poemas épicos foram escritos no arcadismo brasileiro: O Uruguai, de José Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão. Ambas as obras abordam o papel do indígena. Isso, somado à natureza exuberante que compõe os cenários, faz com que os épicos árcades tragam em estado inicial muitos dos elementos que serão largamente utilizados pelos escritores românticos. Bom, isso é muito importante, tá? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é o que é uma narrativa épica, né? O que é o gênero épico? Quando a gente fala num texto épico, a gente está falando de longas narrativas escritas em verso, cujo objetivo é contar feitos heróicos e acontecimentos marcantes, importantes, tá? Bom, outra situação que nós precisamos destacar é essa questão do papel do indígena e da natureza, né? São elementos essenciais do romantismo, que é a próxima escola literária após o arcadismo. Então, quando esses poetas árcades trazem esses elementos, eles já anunciam a nossa próxima escola literária, que é o romantismo, tá bom? O Uruguai, de Basílio da Gama. Basílio da Gama, nascido em Minas Gerais, recebeu educação jesuítica. Por isso, quando a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil pelo Marquês de Pombal, Basílio da Gama viajou para a Itália e para Portugal, onde caiu nas graças do Marquês de Pombal ao escrever um poema em celebração ao casamento de sua filha. Bom, o Basílio da Gama, então, ele recebeu uma educação jesuítica, né? Então, teoricamente, era para ele apoiar os jesuítas. Porém, ele fica contrário ao posicionamento jesuíta, né? E esse cai nas graças do Marquês de Pombal é o que? Ele ganha confiança, ele ganha admiração, o prestígio do Marquês de Pombal. Quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, isso é muito importante, porque é o primeiro momento no qual o Estado passa a assumir a educação, tá? No qual o Estado passa a ser responsável pela educação. O Uruguai, sua principal obra, conta a história do combate entre os indígenas que habitam as missões dos 7 povos no Uruguai e um exército formado tanto por portugueses quanto por espanhóis. A luta é originada pelo Tratado de Madrid, que delimitava as fronteiras dos territórios na América do Sul. Ele estabelecia que as terras dos 7 povos seriam de Portugal e a colônia do Sacramento dos espanhóis. O poema épico de Basílio da Gama é, ao mesmo tempo, um louvor ao Marquês de Pombal e uma exaltação
ao heroísmo dos indígenas. O jesuíta ganha, em O Uruguai, o posto de vilão. Ele é tanto o inimigo de Portugal quanto o enganador dos indígenas. Bom, como objetivo, nós podemos citar 2 objetivos básicos aí da criação dessa obra. Nós temos a defesa e a exaltação da política do Marquês de Pombal e uma crítica violenta aos jesuítas, tá? Então, são esses 2 objetivos que nós destacamos na obra O Uruguai, do Basílio da Gama. O trecho a seguir foi retirado do canto 4º, no qual são retratados os preparativos para o casamento de Baldeta, filho do padre Balda, com a índia Lindóia. Para conseguir esse casamento, o padre havia prendido e matado Cacambo, marido da nativa. Olha só a situação. Um padre, que deveria ser a favor da vida, havia matado e prendido e matado o marido lá da Índia, Lindóia, ainda sofrendo muito pela morte do marido, não deseja se casar. Entra, então, em um bosque e deixa-se picar por uma cobra venenosa. Não faltava, para se dar princípio à estranha festa, mais que Lindóia. Há muito lhe preparam, todas de brancas penas revestidas, festões de flores às gentis donzelas. Cansados de esperar ao seu retiro, vão muitos impacientes a buscá-la. Entram, enfim, na mais remota, a interna parte de antigo bosque, escuro e negro, onde, ao pé de uma lapa cavernosa, cobre uma rouca fonte que murmura, curva latada de jasmins e rosas. Este lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada, como que dormia na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto, descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir a morte. Porém, o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes, entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes. Leva nos braços a infeliz Lindóia o desgraçado irmão, que ao despertá-la conhece, com que dor, no frio rosto, os sinais do veneno, e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua que ao surdo vento, aos ecos tantas vezes, contou a larga história de seus males. Nos olhos de Caitutu não sofre o pranto e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta de sua mão já trêmula gravado o alheio crime e a voluntária morte. E por todas as partes repetido o suspiro nome de Cacambo. Ainda conserva o pálido semblante, um não sei que de magoado e triste que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. Então, nesse trecho, nós temos essa situação da Índia, que ela decide, ela prefere morrer, ela prefere a morte, que
se entregar, então, que se casar com um homem ao qual ela não ama, tá bom? Caramuru, de Santa Rita Durão. Frei José de Santa Rita Durão nasceu em Minas Gerais. Lá, ele estudou com os jesuítas, mas completou seus estudos em Coimbra, Portugal, onde se doutorou em filosofia e teologia. Depois disso, passou a fazer parte da Ordem de Santo Agostinho. Por conta de desavenças no meio eclesiástico, fugiu para a Itália, voltando para Portugal somente após a queda do Marquês de Pombal. Caramuru é um poema épico que segue o modelo camoniano, ou seja, é dividido em 10 cantos compostos em 8ª rima. Ele conta a história do descobrimento e da conquista da região da Bahia, empreendidos pelo náufrago Diogo Álvares Correia. Canto 2. 12. Caiu com ele junta a bruta gente, nem sabe o que imagine da figura, vendo-a brandir com a alabarda ingente e olhando ao morrião que o transfigurava. Que o transfigura, perdão. Ouve-se um rouco tom de voz fremente, com que espantá-los mais o herói procura, e porque temam de maior ruína, faz-lhe a voz mais horrenda uma buzina. Entanto, a gente bárbara, prostrada, tão fora de si está, por cobardia, que nem sentido, estúpida, assombrada, só mostra viva estar porque tremia. Mas Diogo, naqueles intervalos, suspendendo o furor do duro Marte, esperança concebe de amansá-los, uma vez com terror, outra com arte. O fragmento apresentado ilustra a famosa passagem em que o português Diogo Álvares, sobrevivente de um naufrágio, domina um grupo de indígenas com o estrondo de sua arma de fogo, sendo em seguida associado por eles ao Caramuru, filho do trovão, isto é, dragão do mar. Ao contrário de Uruguai, que, ao exaltar o déspota esclarecido Marquês de Pombal, ia ao encontro das ideias iluministas, Caramuru se volta para um passado jesuítico e colonial. Dessa forma, embora mais rico de referências à natureza brasileira e aos indígenas do que o poema épico de Basílio da Gama, Caramuru se mostra menos em consonância com o homem americano do que o Uruguai. Observe-se como o exotismo das terras brasileiras é cantado nos versos abaixo. Não são menos que as outras saborosas as várias frutas do Brasil campestres. Com gala de ouro e púrpura vistosas brilha a mangaba e os mucugés silvestres. Quais ricas vegetáveis ametistas as águas do violete em vária casta. O áureo pesquear com claras vistas, que noutros lenhos por matiz se engasta. O vinhático pau, que quando avistas massa de ouro, parece extensa e vasta. O duro pau que ao ferro competira, o angelim, Tataipeva, o supopira. Então a gente pode perceber uma linguagem um pouco difícil, né? Com termos bem arcaicos, digamos assim, tá? E outra característica, né? A gente precisa gravar isso, né? Quanto à forma, esse poema, Caramuru, ele é composto de 10 cantos, versos decassílabos, 8ª rima camoniana, né? E a divisão que é feita é a divisão tradicional, né? A proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo. Tá bom, pessoal?
Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido esses poemas árcades, poemas épicos, na verdade, né? Épicos árcades, desse capítulo 18. O que nós precisamos entender, o que nós precisamos gravar é o seguinte: nesses poemas árcades, épicos, nós já temos, né, os elementos que serão elementos da primeira geração romântica. E quais são esses elementos? O índio e a natureza. Então, essas duas temáticas, o índio e a natureza, são muito importantes para a nossa próxima aula, que será a aula sobre o romantismo. Tá bom, galera? Façam os exercícios da apostila, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!